Eu tinha 17 anos naquela época. Minha mãe não foi uma pessoa presente nos primeiros anos da minha vida. Foi meu pai quem me criou sozinho, da melhor maneira que pôde. Ele nunca falava muito sobre ela. Eu só sabia que ela morava em um povoado um pouco afastado da cidade onde vivíamos. Ao que parece, ela não foi feita para ser mãe. Quando eu perguntava por ela, meu pai respondia que um dia ela simplesmente tinha ido embora, e era isso. Com o tempo parei de perguntar e aceitei a ideia de que talvez nunca haveria. Aceitei essa realidade. Isso mudou quando eu tinha uns 15 anos e recebi uma carta dela, me parabenizando pelo meu aniversário e dizendo que queria me conhecer, se eu também quisesse. Naquele momento eu já não desejava ter contato com ela. Meu pai sempre me disse que só eu poderia tomar essa decisão e que o que eu decidisse estaria bem. Foi por isso que guardei a carta em uma gaveta pelos 2 anos seguintes. Mas quando completei 17, algo aconteceu que abalou completamente minha vida. Meu pai morreu em um acidente de carro. Foi algo muito confuso e aconteceu muito rápido. Eu não fazia ideia do que fazer nem de como continuar pagando o aluguel onde morava, além de que nem era maior de idade ainda. Não tinha parentes vivos, então tinha pouquíssimas opções. Foi nesses dias que me lembrei da carta que minha mãe tinha me enviado 2 anos atrás. Não precisei pensar muito. O aluguel estava prestes a vencer e tomei uma decisão rápida. Alguns amigos me ajudaram a guardar minhas coisas e fui até o povoado de Pata Grossa, onde minha mãe morava, exatamente no endereço que aparecia na carta. Eu não fazia ideia do que ia acontecer quando a visse. Nem pensava em como era viver em um lugar tão afastado como aquele. Mas ela era a única família que me restava, e se ela havia me procurado antes, talvez eu devesse dar uma chance. Afinal, eu tinha quase certeza que só tínhamos um ao outro. O povoado realmente era muito afastado, e eu nunca tinha estado em um lugar feio como aquele. Fiquei um tempo perdido, perguntando para as pessoas que me mandavam de um lado para o outro, mas consegui chegar à casa da minha mãe. Bati algumas vezes na porta, e me surpreendeu o fato da casa dela ser bastante simples, mas um pouco maior do que a casa que eu alugava com meu pai. Por um momento, achei que não havia ninguém em casa, pois demoraram mais de 5 minutos para abrir a porta. Quando eu já estava prestes a ir embora, a porta se abriu e ao ver aquela mulher fiquei muito surpreso. Não só porque nunca a tinha visto, exceto por uma fotografia que meu pai tinha, mas também porque ela estava um pouco mais velha do que eu esperava. Mas não era isso que mais me impactou, afinal tinham se passado muitos anos. O estranho era que ela tinha os olhos muito abertos e sorria de uma forma estranha. Era um sorriso que causava mais desconforto do que qualquer outra coisa. Se eu tivesse que descrevê-lo, diria que parecia como se alguém estivesse aprendendo a sorrir e estivesse fazendo isso o tempo todo, só para não parecer falso. Ela me perguntou quem eu era e eu respondi imediatamente que era seu filho e que tinha recebido sua carta há um tempo, mas que só naquele momento tinha decidido ir vê-la. Ela me pareceu um pouco confusa nesse momento. Por um segundo achei até que estava brava por eu não ter respondido antes, mas quase em seguida sua atitude mudou, sorrindo ainda mais, se é que isso era possível. Ela me convidou a entrar e uma vez dentro percebi um cheiro horrível, horrível, horrível. A casa estava limpa, na verdade impecável, mas havia um cheiro ruim. Eu não sabia exatamente o que era, mas era desagradável demais. Ela percebeu minha cara e me disse que tinha vizinhos que criavam e matavam porcos, então às vezes o cheiro podia ser insuportável, mas que ela já estava tão acostumada que nem percebia mais. Eu nunca tinha estado perto de um porco, então achei que fazia sentido. Conversamos sobre a morte do meu pai e sobre o porquê de eu ter ido até lá. Ela me ouviu, mas não disse nada o tempo todo que falei, apenas me olhava sorrindo. Mesmo quando tentava demonstrar uma expressão mais séria,
Eu via que os músculos do rosto dela queriam voltar a sorrir, o que me deixava muito inquieto, mas não falei nada. Achei que poderia ser contraproducente, pois talvez ela tivesse algum problema ou algo assim. Quando terminei de contar tudo, ela disse que sentia muito e comentou que não acreditava que eu algum dia fosse aparecer, já que nunca respondi a carta. Também me disse que estava feliz por eu estar ali. Achei que ela fosse me dizer algo mais sobre meu pai, mas isso nunca aconteceu. Disse que eu podia ficar ali o tempo que quisesse, até para sempre, e que eu poderia pensar no que queria fazer antes de ir embora. Mas algo não batia direito. Acho que o que mais me deixava inquieto era o sorriso dela, sua aparência, ou algo no ambiente que não me convencia. Era como se todo aquele lugar tivesse sido preparado para a minha chegada, mas eu sabia que pensar isso era uma estupidez. Ela nem sabia se eu iria. Por que prepararia algo só por uma suposição? Algo dentro de mim dizia que eu precisava ir embora dali, mas eu nem sabia para onde ir. Eu tinha gastado muito dinheiro para chegar ali para simplesmente ir embora. Além disso, não achava que ainda houvesse ônibus àquela hora. Acabei por aceitar ficar. Ela parecia feliz e me disse que eu poderia dormir no quarto que ficava no fundo da casa. Comentou que o banheiro ficava do lado de fora e que eu deveria ter muito cuidado ao ir lá de noite, que se pudesse evitasse ao máximo. Ela não explicou o motivo, apenas disse isso antes de me deixar sozinho no quarto. Era um quartinho onde pareciam guardar coisas como vassouras e quadros que pareciam ter sido pintados por ela. Também havia roupas e sapatos que pareciam de pessoas diferentes, pois eram de tamanhos distintos. Eu não fazia ideia de por que alguém teria algo assim, mas não quis fazer perguntas. Naquela noite não consegui dormir. Os barulhos desses lugares são muito diferentes dos da cidade. Eu ouvia animais ou, às vezes, um silêncio total, o que era ainda pior. Além disso, o cheiro não sumia, pelo contrário, parecia estar ficando mais forte. Comecei a passar muito mal e decidi sair um pouco para tomar ar fresco. Saí do quarto e não havia uma única luz acesa, mas não me importei. Saí da casa, acendi um cigarro e fiquei olhando para o céu, me perguntando qual seria o próximo passo. Não pretendia ficar ali. Isso era um fato dentro de mim. Aquela primeira noite tinha destruído qualquer ideia de viver naquele lugar. Pensei em voltar para a cidade e arrumar um trabalho registrado, mas não ia ser fácil enquanto ainda tivesse 17 anos, então minhas opções eram bem limitadas. Terminei o cigarro e entrei de volta na casa, pois estava muito frio. Quando entrei, fechei a porta com muito cuidado para não acordar minha mãe. Mas quando me virei, quase gritei de susto. Ela estava bem atrás de mim. Sorria do mesmo jeito, só que dessa vez mostrava os dentes. Nem parecia estar me olhando, apenas encarava para frente. Perguntei se ela estava bem, mas não respondeu. Apesar de tudo estar escuro, consegui identificar algo estranho. Acho que era algo na pele dela. Não parecia tão firme. Não fazia ideia de como aquilo podia ser possível, mas eu tinha certeza de que algo não estava certo. Ela continuava sorrindo e eu não fazia ideia de como perguntar algo assim. Depois de alguns segundos nos encarando, disse a ela que iria para o meu quarto novamente, e foi o que fiz. Lembro que enquanto fechava a porta, ela ainda me olhava sorrindo. Assim que entrei no quarto, tranquei a porta porque ela não me passava nenhuma confiança. Pensei que talvez ela não estivesse bem da cabeça, e isso poderia explicar o motivo daquele sorriso tão estranho. Além disso, ela costumava falar de forma entrecortada e às vezes sem muita emoção. Com esse pensamento comecei a me perguntar se era realmente uma boa ideia deixá-la sozinha ali. Estava mais do que claro que algo estava apodrecendo dentro da casa, e ela culpava o cheiro de fora. Eu não acreditava que a casa estivesse tão limpa, tinha certeza de que havia algo.
Talvez havia um animal morto em algum lugar, já que ali tinha vários macaquinhos. Embora ela não parecesse bem, não era como se eu pudesse cuidar dela. Eu não tinha nem a obrigação e nem os meios para isso. Mesmo pensando em tudo isso, acabei pegando no sono. No dia seguinte, acordei com uma cena muito estranha. Quando abri os olhos, minha mãe estava ali no quarto, mais precisamente na porta. Ela só tinha entrado um pouco e ainda me olhava com aquela merda de sorriso. Perguntei mais de uma vez se ela já estava bem ou o que fazia ali, mas ela não respondeu. Me levantei e foi então que ela perguntou se eu queria tomar café com pão. Recusei a oferta dizendo que não estava com fome e que queria dar uma volta pelo lugar, se ela não se importasse. Ela disse que tudo bem, mas pediu para que eu não voltasse muito tarde. Saí de casa e, para dizer bem a verdade, eu estava morrendo de fome, mas queria ficar longe do cheiro, e principalmente dela, porque estava começando a me deixar muito desconfortável. A única coisa que eu conseguia pensar era em quanto tempo ela havia ficado ali, de pé, esperando eu acordar. Tudo me parecia tão estranho e não fazia ideia do porquê ela tinha tentado entrar em contato comigo anos atrás. A princípio pensei que talvez ela ainda não estivesse tão mal e talvez ela quisesse que meu pai a ajudasse de alguma forma. Eu sabia o que sentia, mas não havia outra explicação e claramente ela não podia cuidar de mim, então eu estava sozinho. Estava sentado no jardim perto de uma igreja quando um rapaz se aproximou de mim. Ele tinha a minha idade, seu nome era Francisco, e ele me perguntou se eu morava na Casa dos Gritos. Não sabia do que ele estava falando, então disse que não, mas ele insistiu dizendo que o povo comentava que eu morava lá. Ele me olhou de forma estranha e disse que na cidade tudo se espalha rápido, principalmente quando alguém novo chega. Perguntei o que ele queria dizer com Casa dos Gritos, e ele me explicou que era conhecida assim porque todos no povoado escutavam gritos durante a noite. Fiquei muito surpreso. Disse que não tinha ouvido nada e que já tinha passado a noite toda lá. Também comentei que minha mãe morava ali e que eu só estava de passagem. Isso o surpreendeu um pouco e ele disse que não sabia que aquela mulher tinha um filho. Francisco me passou muita confiança logo de cara, e como eu não tinha ninguém com quem conversar sobre o assunto, pensei em perguntar se ele sabia algo sobre a loucura na qual minha mãe parecia estar caindo. Ele garantiu que não sabia muito. Somente disse que ela sempre foi uma pessoa bastante solitária, que tinha uma amiga que costumava visitá-la com frequência, mas que fazia tempo que não a via. Que na verdade não sabia muito sobre ela, apenas que era uma mulher bastante reservada. Sabendo que não conseguiria mais informações, disse que tudo bem e continuamos conversando por um tempo. Francisco era uma pessoa bastante falante, nunca lhe faltavam assuntos e era agradável. Eu, por outro lado, preferia ouvir a falar e conseguimos manter uma boa conversa. Em algum momento surgiu um tema que realmente me chamou a atenção. Francisco me perguntou se eu acreditava em bruxas. Claramente eu não acreditava em bruxas ou em qualquer coisa que envolvesse o paranormal. Na verdade, meu pai sempre me ensinou que tudo isso era invenção de gente com tempo de sobra. Respondi que não, e Francisco comentou que no povoado havia bruxas que sequestravam crianças ou pessoas para fazer rituais. Ninguém sabia exatamente o que faziam com elas, mas nunca mais eram vistas. Ele dizia que algumas dessas bruxas haviam perdido tanta humanidade que já não se comportavam como seres humanos, e por isso, quando assumiam uma forma mais humana, pareciam estranhas e era fácil identificá-las. Perguntei exatamente o que ele queria dizer com isso, mas ele não conseguiu explicar bem, só repetia o que tinha ouvido da sua tia. Conversamos sobre isso por um tempo até que ele teve que ir embora. Eu sabia que provavelmente iria embora no dia seguinte, pois não aguentava mais. O ambiente na casa da minha mãe era estranho e eu já tinha problemas demais para arranjar mais. Quando cheguei em casa, minha mãe parecia estar no quarto, pois ao entrar não havia em lugar nenhum.
Passei uma noite bastante inquieta. Não conseguia dormir mais de 30 minutos seguidos. E quando acordava, não conseguia me sentir confortável de jeito nenhum. Pensei em levantar para fumar um pouco e clarear as ideias. Caminhei pelos arredores vazio, muito diferente de como era durante o dia. Estava voltando quando vi minha mãe sair de casa. Não soube o que fazer. Talvez ela tivesse percebido que eu não estava lá e saído para me procurar. Mas percebi que não era isso. Ela foi na direção contrária de onde eu estava. Vi ela se afastar até desaparecer da vista. Então voltei rapidamente para casa. O cheiro estava mais forte do que nunca, e mesmo que eu já tivesse me acostumado um pouco, ainda me dava uma ânsia do caramba. Não conseguia dormir, e como minha mãe havia saído, pensei em investigar o que era que estava fedendo tanto e tirar da casa. Achei que poderia ser a única coisa que eu conseguiria fazer por ela, já que não podia ajudá-la de nenhuma outra forma. Procurei por muito tempo em todos os cantos, até que cheguei ao único lugar que ainda não tinha revisado, o quarto da minha mãe. Ela nunca havia me dito que era proibido entrar lá, mas algo não me dava uma boa sensação. Pensei que talvez o mau cheiro estivesse vindo dali, e quando entrei o cheiro ficou muito mais forte. No momento em que pus o pé dentro, tive um vômito imediato. Era claro que havia algo apodrecendo ali. Acendi a luz, esperando encontrar uma bagunça completa, mas não foi assim. Na verdade, o quarto estava impecável. Enquanto caminhava até a cama, tapei o nariz com a camisa. A cama estava vazia, mas bem embaixo encontrei algo se decompondo. No começo tentei negar, mas quanto mais eu olhava, mais claro ficava o que via. Ali, debaixo da cama, havia o corpo de uma mulher completamente esfolada. Saí correndo dali, chamei a polícia e foi feito um grande escândalo. Me disseram que o que eu tinha encontrado era o corpo da minha mãe. Nunca me deram uma explicação de como ela havia morrido, nem com quem eu estive convivendo durante os dias que passei ali, porque que a mulher que usava a pele da minha mãe como máscara jamais foi vista novamente. Claramente, poucos acreditaram que eu realmente havia vivido com minha mãe durante aquele tempo. Pensavam que eu estive com outra pessoa, uma mulher que apenas se parecia um pouco com ela. Eu não a conhecia, mas achei que era ela. Frequentemente penso na história que o Francisco me contou, sobre como algumas pessoas podem fingir ser outras. Acho que aquela mulher devia ser uma dessas pessoas, tomando o lugar da minha mãe. Quem sabe desde quando? Essa experiência me mantém acordado à noite. Me pergunto se ela sofreu muito e o que foi exatamente que eu vi. Sou do México e estou escrevendo uma das histórias mais marcantes que meu pai me deixou. Ele faleceu em 2020, mas me deixou muitas coisas. Não só materiais, mas também ideias, formas de ver o mundo e, acima de tudo, suas histórias, que hoje são o que mais valorizo. Meu pai foi policial por mais de 20 anos. Ele sempre foi muito reservado quanto ao que via no trabalho, mas com o tempo, conforme fui crescendo, ele começou a me contar mais e mais coisas. Coisas que, sinceramente, nunca consegui esquecer. A história que quero compartilhar aconteceu quando ele foi designado para vigiar um terreno afastado, um rancho em pleno deserto. Não posso dizer em que estado aconteceu porque ainda moro aqui e ainda há pessoas que o conheceram, e não quero que isso seja associado à minha família. Mas posso dizer que é uma região bem ao norte do país e perigosa por conta de drogas. Não posso contar em detalhes o que foi encontrado naquele terreno. Não porque eu não queira, mas porque não dá para dizer sem risco de ter o episódio removido. Só posso dizer que encontraram coisas terríveis, fora de toda lógica. Eram coisas que, apesar de terem saído por 1 ou 2 dias nas notícias, logo desapareceram, pois foram silenciadas.
No começo, o local era vigiado pelo exército e pela polícia estadual. Havia patrulhas, bloqueios e rondas, mas no México as coisas são complicadas. Em poucas semanas foram retirando os efetivos aos poucos e ninguém mais falava daquele lugar. As ordens mudaram e quando meu pai foi enviado, já restava apenas uma patrulha. Era uma única pessoa por turno, cuidando de uma guarita na entrada de uma estrada de terra que levava ao rancho. Meu pai me contou que eles se revezavam entre ele e outros colegas. E isso aconteceu na primeira vez em que ele teve que ficar sozinho lá. A guarita era uma construção simples, feita de madeira velha reforçada com chapas de metal. O que a tornava estranha era a porta. Uma porta de vidro jateado não completamente opaca, mas também não transparente. Permitia a entrada de luz se algum carro se aproximasse, mas de fora não dava para ver claramente quem estava dentro. Meu pai pensou que podia aproveitar para dormir um pouco durante a noite, pois estava muito cansado. Dizia que não havia movimento e ninguém passava por ali. De dentro da guarita não dava para notar se ele estava dormindo, então naquela noite ele decidiu se deitar um pouco. E foi aí que tudo começou. Enquanto dormia, ele disse que no sonho se via dentro da guarita, exatamente como estava. E então começaram a aparecer dezenas de pessoas. Elas caminhavam devagar e usavam roupas podres, como se tivessem passado muito tempo debaixo da terra. A pele era seca, enrugada, e alguns tinham a mandíbula deslocada. Vinham do nada, surgindo do deserto, todos em silêncio, mas com o olhar fixo nele, como se o procurassem e se sentissem o cheiro da vida dele. Ele não conseguia se mexer, mas via tudo como se observasse a si mesmo de fora do próprio corpo. Sentia medo, sentia a pressão, e quando percebeu que aquelas figuras estavam o cercando, acordou. Porém, o corpo dele ainda estava meio adormecido. Ele me disse que sabia que estava acordado, mas ainda sentia parte do sonho. Então olhou para a porta e, através do vidro jateado, conseguiu ver uma silhueta. Tinha alguém parado em frente à porta de vidro. Ele não conseguia distinguir os traços, mas a figura estava perfeitamente delineada contra a luz fraca da madrugada. Era como se alguém estivesse parado bem ali, observando para dentro. Ele passou água nos olhos para tentar acordar de vez, mas quando olhou de novo para a porta, a silhueta ainda estava lá. Aquilo não tinha se movido 1 centímetro sequer. Foi então que o rádio tocou. 10320, disse uma voz. Isso significava que era para ter cuidado, mas não fazia sentido, já que não havia ninguém patrulhando por perto. Ninguém mais havia sido designado para aquela zona, e 10320 era exatamente o ponto que ele estava vigiando. Nesse momento, como se tivesse escutado a silhueta na porta, levantou os braços e colocou as 2 mãos sobre o vidro. Depois aproximou a cabeça, como se soubesse que havia alguém ali, como se pudesse sentir. Meu pai gritou de dentro da guarita, mandando-se identificar, dizendo que não podia estar ali e que o local estava sob custódia da polícia. A figura deu um passo para trás e meu pai não hesitou mais. Ele pegou sua arma e saiu de uma vez, abrindo a porta e apontando para onde a figura estava. Mas não havia mais ninguém. Ele correu em volta da guarita e não havia nada por ali. Ali não havia moitas, arbustos ou pedras grandes, nem um só lugar onde alguém pudesse se esconder. Ele estava sozinho num raio de 100 metros, onde não havia mais nada além de deserto. Foi então que decidiu se aproximar do rancho, não porque quisesse, mas porque algo dentro dele dizia que precisava ir verificar. Disse que desde o primeiro passo na trilha, sentiu no peito uma sensação de que se aproximava da própria morte. Mesmo assim, ele avançou, pedindo a Deus por proteção. O rancho estava em ruínas, pois ninguém vivia ali há muito tempo. Fora que ninguém voltou ali desde que encontraram o que encontraram. Mas à medida que se aproximava, meu pai disse que sentia olhares muito fortes sobre ele.
Ele podia sentir a cada passo que estava sendo observado e que estava cercado, mas não via nada. Ele não teve coragem de entrar, então deu meia volta e voltou para a guarita. Naquela noite, uma falta de ar o atacou e mal conseguia respirar. Mesmo assim, ele manteve a arma em punho o tempo todo e não dormiu. De manhã, fez de tudo para não ser designado novamente para aquele ponto, mas evidentemente não teve sucesso. Ordens são ordens independente do lugar. Então, contra todo o protocolo, pediu ao meu tio que o acompanhasse. Por dias, meu tio chegava com seu carro por volta das 2 da madrugada, estacionava em frente à guarita como se fosse pedir informações e os dois ficavam lá, conversando a noite inteira. Ele dizia que desde que seu irmão começou a acompanhá-lo, nunca mais viu ou sentiu nada. Nunca mais. Mas toda vez que contava essa história, e ele contou várias vezes, sempre dizia do mesmo jeito: eu sei o que vi, eu sei o que senti, e naquele rancho não havia um pingo da presença de Deus. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Daniel, e há alguns anos trabalhei em uma farmácia no turno da noite que fica no centro da cidade. Naquela época eu tinha 24 anos, tinha acabado de sair da faculdade e precisava do trabalho para poder me tornar independente. Sempre fui muito tranquilo. Me considero uma pessoa bastante lógica, nada supersticiosa e muito apegada a buscar explicações práticas para tudo. Bom, quando me ofereceram para cobrir o turno da noite, sinceramente não pensei muito. O pagamento era decente e o trabalho em geral era simples. O único detalhe era que não havia muitos colegas no turno noturno. Éramos basicamente 2 pessoas, o vigilante e eu. Na primeira noite cheguei cedo para conhecer as instalações, assinar os papéis e receber o turno do encarregado do dia. Tudo correu normalmente e vi que a farmácia era maior do que eu imaginava. Tinha 2 entradas, uma área ampla para clientes, uma zona de medicamentos controlados, outra de produtos diversos e, ao fundo, um corredor longo que conectava com o almoxarifado principal. Também tinha um pequeno quarto de descanso com um sofá velho, um micro-ondas e uma televisão que às vezes funcionava, às vezes não. Quem me recebeu foi o seu Damião, o vigilante da noite. Ele já era um senhor que beirava os 60 anos, daqueles que trabalharam a vida toda e que não falam muito. O cumprimentei com educação e nos sentamos para tomar um café antes do turno começar. Foi então que ele me soltou um aviso que achei uma piada estranha, daquelas coisas ditas em tom sério, mas com a intenção de assustar o novato. Ele disse com o olhar fixo na xícara que se algum dia eu ouvisse alguém me chamando do almoxarifado, não respondesse. Achei que fosse uma forma estranha de brincadeira, então dei uma risada, mas ele não. Ele repetiu de novo, dessa vez olhando diretamente para mim. Não responda, mesmo que jure que sou eu te chamando, não vá. Ele disse. Não soube o que dizer, só entrei no jogo para não deixar a conversa desconfortável, e minutos depois começamos a rotina. As primeiras noites foram tranquilas, atendíamos 1 ou 2 clientes a cada hora, com a maioria buscando medicamentos para febre, insônia ou alguma emergência menor. O restante do tempo eu passava organizando prateleiras, verificando datas de validade ou ajudando com o inventário. Tudo estava normal, até que numa noite, quase uma semana depois de eu ter começado, ouvi meu nome pela primeira vez. Já passava das 3 da manhã, a farmácia estava completamente vazia e seu Damião estava lá fora fazendo sua ronda pelo perímetro, como fazia de tempos em tempos. Eu estava organizando umas caixas novas que tinham chegado naquela tarde, quando do fundo do corredor ouvi claramente alguém dizer meu nome.
Daniel. Não foi um sussurro nem um grito. Foi como se alguém falasse comigo com urgência, mas sem elevar a voz. Me virei imediatamente, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio e a porta do almoxarifado fechada. Me aproximei alguns passos, mas não vi nada de anormal. Então pensei que talvez tivesse sido o seu Damião, embora fosse estranho ele ter entrado pelos fundos sem que eu ouvisse. Caminhei até a porta e abri, mas lá dentro só havia caixas, prateleiras e uma luz fraca que sempre deixávamos acesa. Não tive coragem de entrar, então fechei a porta e voltei ao balcão sem comentar com ninguém. Na noite seguinte aconteceu de novo e dessa vez foi claro como o dia. Eu estava sentado no pequeno quarto de descanso terminando um café quando ouvi novamente. Daniel. Soou mais perto, como se viesse do outro lado da porta. Fiquei paralisado por alguns segundos e então me lembrei do que o seu Damião havia me dito. Não respondi. Fiquei imóvel, em silêncio e esperando. E então ouvi um baque seco, como se algo tivesse caído no chão dentro do almoxarifado. O impulso natural foi ir ver o que tinha acontecido, mas uma parte de mim ficou congelada. Respirei fundo, peguei a lanterna e decidi dar uma olhada. Avancei lentamente pelo corredor e, ao chegar na porta do almoxarifado, parei. Não sei porquê, mas dessa vez senti uma pressão no peito. Abri a porta com cautela e entrei. Revisei as prateleiras, as caixas, tudo. Não havia ninguém e nada no chão. Dei mais alguns passos para o fundo e então senti como se alguém passasse atrás de mim. Fiquei ali por alguns segundos, respirando com dificuldade, até que ouvi mais um murmúrio. Não entendi o que dizia, mas ouvi claramente. Naquela noite não contei nada ao seu Damião, mas na noite seguinte, ele mesmo me perguntou. Me disse que eu estava estranho. Hesitei por alguns segundos, mas acabei contando o que tinha ouvido. Ele não se surpreendeu, apenas disse que já estava naquele lugar havia mais de 20 anos e que aquilo estava lá muito antes dele chegar. Ele mencionou que não era perigoso se você não desse abertura, que a única coisa que queria era que alguém respondesse. Me chamou por anos e eu nunca respondi, ele disse. Perguntei se ele sabia o que era, e ele disse que não, mas que já tinha ouvido muitas versões. Desde funcionários que abandonaram o turno, até um cliente que morreu no banheiro dos fundos. Ele contou que o almoxarifado ficava numa parte antiga do prédio, que antes de ser farmácia, o local tinha sido uma clínica veterinária, e antes disso um consultório abandonado. Talvez algo tenha ficado ali. Nunca mais entrei sozinho no almoxarifado, e a partir daquela noite, toda vez que ouvia algo, simplesmente ficava em silêncio. Mas houve uma noite, uma única vez em que não consegui resistir. Ouvi um baque, como uma caixa caindo, e me distraí. Caminhei até o corredor sem pensar, abri a porta, e lá estava. Vi algo no fundo. Era como uma silhueta escura entre as prateleiras, claramente em pé. Não tinha rosto, não tinha forma definida, mas parecia viva. Fechei a porta com força e me tranquei no quarto de descanso. Desde então nunca mais passei por ali sozinho. Alguns meses depois deixei o trabalho por uma oportunidade melhor, mas nunca consegui esquecer aquelas noites. Nunca soube o que era aquilo, nem se ainda está lá. Só sei que seu Damião se aposentou pouco depois. Desejo uma ótima semana a todos que me ouvem. Já começo dizendo que se você é do tipo que acha que não existe nada de paranormal, essa história é para você. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe trabalhava em um restaurante que em vários dias da semana fazia com que ela saísse depois das 3 da manhã. Como ela não queria me deixar sozinha em casa, pediu ajuda à vizinha Dona Clarita,
uma senhora em quem ela confiava. Porém, a casa dela sempre me deu medo. E não era só comigo. Todos os meus amigos da rua tinham medo daquela casa. Ela assustava todo mundo, mas tentei perder esse medo. Antes eu nem gostava de acompanhar minha mãe quando ela ia bater papo com Dona Clara, mas agora eu tinha que ficar lá 3 ou 4 vezes por semana. O pior é que comecei a ter paralisia do sono lá. Como é costume dizer por aqui, o morto subia todas as noites que eu dormia na casa dela. Tive que contar para minha mãe, pois sempre era igual, sempre acontecia do mesmo jeito. Em certo momento da madrugada, quando eu estava profundamente adormecida na sala da Dona Clara, alguma coisa me acordava de repente. Algo me fazia despertar muito assustada, e então eu sentia que algo começava a subir pelas minhas pernas. Sentia suas mãos como se estivesse engatinhando sobre mim. Porém, eu não conseguia mover meu olhar, que sempre ficava fixo no teto, até que eu sentia o cabelo dela. Era um cabelo muito longo e duro, como se estivesse muito sujo, subindo pelas minhas pernas, e então via seu rosto bem na frente do meu. Seus olhos eram quase brilhantes, e seu hálito era horrível sobre mim. Ela se deitava completamente em mim, e eu não conseguia me mexer. Não podia fazer nada, e era sempre no mesmo horário, todos os dias. A sorte é que Dona Clarita sempre levantava para ir até a cozinha tomar seu remédio, e essa coisa parecia perceber a presença dela e desaparecia antes que ela a visse. Era nesse momento que eu me libertava. Quando finalmente acordava de verdade, me convencia de que na noite seguinte não teria aquele pesadelo, que era só um sonho, que era só o morto subindo. Meu tio Nivaldo já tinha me dito há tempos que não era para ter medo quando isso acontecesse, pois era só um sonho de olhos abertos, só isso. Mas aquilo era diferente, já que eu conseguia sentir a diferença. Por isso contei para minha mãe, mesmo ela insistindo que eu não me preocupasse, que não era real e que não era nada com o que eu precisasse temer. Eventualmente criei coragem para contar para Dona Clara também. Cheguei como sempre na hora do jantar e me animei a dividir com ela o que eu vivia todas as noites ali. Então eu disse: eu sei que não deveria me assustar quando o morto sobe, mas eu sempre fico com muito medo assim que sinto que ela está se aproximando. Assim que sinto as mãos nos meus pés e ela começa a subir, eu fico com muito medo e não consigo controlar. Ao contrário do que eu esperava, Dona Clarita não tentou me acalmar. Ela se limitou a perguntar se eu queria mais caldinho de feijão no prato. Como naquela noite chovia, às 10 horas fui dormir, mas a tempestade piorou na mesma hora e não me deixava pegar no sono. A casinha de Dona Clara era feita de madeira bem fina e parecia que a qualquer momento a tempestade ia arrancar tudo. Com todo aquele barulho, o cansaço finalmente venceu e consegui adormecer. Mas no mesmo horário de sempre, o medo me acordou e me fez abrir os olhos. Lá fora ainda chovia, mas não tão forte quanto antes. Me preparei, pois a qualquer momento eu ia senti-la. Mas então a porta do quarto da Dona Clara se abriu de repente e ela saiu correndo e gritando palavrões. Onde você tá? Onde você tá, sua filha da mãe? Eu não conseguia me mexer, mas ouvia a senhora correndo de um lado para o outro na casinha, como se estivesse procurando alguém. Ela acendeu a luz, e isso meio que me despertou completamente. Consegui piscar e me sentar no sofá. Dorme, filha, dorme, ela disse e se sentou do outro lado da sala. Me deitei de frente para a televisão daquelas antigas, e nela eu podia ver por trás das cortinas os olhos brilhantes daquela mulher que subia em mim. Mas eu não conseguia distinguir se ela estava do lado de fora, espiando pela janela, ou se estava ali dentro com a gente, escondida da Dona Clara. Nos dias seguintes, Dona Clarita passou a ficar acordada nesse horário, sentada um tempo na sala. Eu continuava tendo paralisia do sono todas as noites,
mas nada mais subia em mim. Já Dona Clarita começou a ficar com olheiras muito marcadas, que nunca mais sumiram. E mesmo que a casa dela continuasse me assustando, passei a ter muito carinho por ela. A gente não voltou a conviver tanto depois, pois depois disso passei a ficar na casa de uma vizinha que morava mais perto da minha. Há um tempo, encontrei uma amiga daqueles tempos. Ela me contou que Dona Clarita já tinha morrido fazia muito tempo e que a casa dela ficou abandonada por anos, até que foi derrubada e construíram um prédio de apartamentos no lugar. Sempre foi conhecida como a Casa Mal-Assombrada, e depois da morte de Dona Clarita, diziam as crianças da rua que uma mulher com olhos brilhantes aparecia espiando lá de dentro. Olá para todos os amantes de relatos. Essa história não é exatamente minha, e sim da minha mãe, e eu gostaria que permanecesse anônima. Minha mãe é muito fã do canal, e já faz um tempo que ela me pedia para compartilhar a experiência dela com vocês, e hoje finalmente aqui está. Eu nunca tive vivências paranormais, ou pelo menos não que eu me lembre. Quando eu tinha 4 anos, vivíamos com a família do meu pai, numa casa de estrutura muito antiga localizada perto de Paracatu, em Minas. A verdade é que esse lugar sempre me deu medo, pois havia uma janela grande em frente às escadas que levavam ao primeiro andar. Ela ficava bem ao lado do quarto onde, naquela época, dormíamos minha mãe, meu pai e eu. Numa tarde estávamos apenas minha mãe e eu naquela casa enorme. Minha prima e minha avó tinham saído para entregar sabão e meu pai, como sempre, estava trabalhando desde bem cedo. Já eram por volta das 7 da noite e começou a chover. Minha mãe ia preparar um virado de ovo para comer antes da janta, mas a luz acabou e subimos para o nosso quarto. Lá havia apenas uma janela, mas era suficiente para entrar um pouco de luz de fora e não ficar absolutamente escuro como no resto da casa. Minha mãe fechou bem a janela e de lá dava para ver claramente a intensidade da chuva. Ela se levantou para ir ao banheiro, mas antes me disse para eu ficar ali e deixou a porta entreaberta. Porém, quando estava prestes a entrar no banheiro, viu de relance um lençol branco passando na frente de uma janela no final do corredor, uma que dava para a parte dos fundos. Ela achou estranho, mas naquele momento não pensou em nada sobrenatural, apenas que estava imaginando. Mas ao sair do banheiro, viu algo na janela grande da escada. Havia uma mulher com a pele parecendo podre, vestida de branco e com um cabelo tão longo que passava dos pés. Mas era impossível que alguém estivesse ali. Para estar na frente daquela janela, teria que estar pendurada ou flutuando. Com o medo daquela aparição, minha mãe não conseguia se mover, e tudo em que conseguiu pensar foi que eu estava sozinha no quarto. Quando conseguiu correr até mim e tentou entrar, a porta do quarto estava trancada e parecia como se alguém a segurasse por dentro. Minha mãe começou a forçar a porta, a bater com força, a me chamar desesperada, pedindo que eu abrisse. "Abre, filha! Abre a porta, por favor!" Ela tentou por quase 2 minutos, até que ouviu a porta da frente da casa. Alguém tinha chegado, e no mesmo instante em que ouviu aquele barulho, a luz voltou e a porta se abriu na mesma hora. Minha prima e minha avó entraram correndo, se protegendo da chuva. Meu pai vinha logo atrás delas, e ele disse que ainda conseguiu vê-las no meio do breu. Minha mãe disse que quando conseguiu entrar no quarto eu estava dormindo, como se estivesse desmaiada. Eu estava com metade do corpo no colchão, que era no chão, e a outra metade para fora. Ela me disse que a janela estava aberta, e a primeira coisa que fez foi me abraçar e me acordar. Parece que eu não estava assustada, já que acordei tranquila como se tivesse tido um sonho bom. Ela começou a chorar, e ao ouvi-la, minha prima e meu pai subiram correndo para o quarto. Depois de se acalmar um pouco, ela contou tudo. Eu não lembro de nada disso, e por minha mãe não ser do tipo que se assusta facilmente,
Me surpreendeu a seriedade e o medo nos olhos dela quando me contou essa história pela primeira vez.